Silvestres, um podcast do Fauna News. Você sabe quantos animais silvestres são traficados todos os anos no Brasil? E a quantidade de espécimes caçados? Qual a dimensão do problema dos atropelamentos de fauna silvestre em rodovias, por exemplo? E quando ocorre uma queimada ou há desmatamento para uso do solo para agropecuária, mineração ou urbanização? Quantos animais morrem em consequência da alteração de habitat? Já no oceano, em áreas sob jurisdição do Brasil, sabemos realmente o quanto a sobrepesca e a falta de fiscalização têm ajudado a dizimar populações de várias espécies da fauna marinha? Conhecer a dimensão dos problemas ajuda muito na mobilização da sociedade e a indicar em que o poder público deve investir seus esforços. Eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News, e hoje vamos falar de números. E também da falta dos números que nos permitiriam conhecer a dimensão do impacto das atividades humanas sobre a fauna silvestre do país. No quadro Fala Professor, o biólogo e pesquisador em zoologia cultural da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Elidiomar Ribeiro da Silva, vai comentar sobre as cobras nas músicas brasileiras. Dimas, aqui no Silvestres, quando a gente fala olha a cobra, é verdade. Obrigado, professor Elidiomar. Junho e seus festejos passaram, mas alguns fatos ocorridos nesse mês foram tão marcantes que me incentivaram a fazer esta reflexão sobre os números da fauna. Vou começar pela apreensão das absurdas 27 toneladas de barbatanas de tubarões realizada pelo IBAMA em Santa Catarina. Tudo prontinho para ser exportado para a Ásia, onde seriam ingredientes de uma sopa. Isso mesmo, 10 mil tubarões foram mortos para que suas barbatanas virassem sopa. O IBAMA divulgou que 4.400 tubarões azuis e 5.600 da espécie anequim, que está ameaçada de extinção, foram mortos em uma possível pesca ilegal. Os responsáveis estariam utilizando licença para a pesca de outros peixes para capturar tubarões. A empresa apontada como responsável alegou não haver irregularidades e que essa quantidade de barbatanas é o resultado do acúmulo de 3 anos de atividade. Não sei se você concorda comigo, mas independentemente da legalidade ou não, a quantidade de tubarões mortos é assombrosa. E com certeza é apenas uma pequena fração do que realmente acontece no mar territorial brasileiro. Outro fato que me fez refletir sobre números foi a prisão de 2 peões em uma fazenda no Mato Grosso do Sul, acusados de matarem onças pardas. Em 22 de junho, a PM ambiental daquele estado deteve a dupla que confessou ter matado 2 onças a mando de um fazendeiro. Os felinos estariam se alimentando de bezerros da propriedade. Com os peões, havia até um vídeo com imagens do momento em que assassinaram um dos animais. Publicamos esse vídeo no canal do Fauna News no YouTube. Os 2 acabaram soltos pela justiça após o pagamento de fiança de R$13 mil cada um. Eles irão responder pelos crimes em liberdade. A PM ambiental acredita que mais onças podem ter sido mortas por eles. Sobre o fazendeiro mandante, até agora nada. A caça, no Brasil, apesar de crime, não é levada a sério. O poder público e os pesquisadores sequer têm noção da dimensão do problema. Não sabemos quantos animais silvestres são mortos por caçadores ilegais, já que, na maioria das vezes, esse crime não deixa rastro. Nossa falta de dados também é reforçada pelo fato de a caça estar tipificada na Lei de Crimes Ambientais no mesmo artigo que as atividades relacionadas ao tráfico de fauna, por exemplo. Fica praticamente impossível identificar a atividade pelos registros policiais das poucas ocorrências que chegam às delegacias. Um pesquisador teria de ler registro por registro. Outra dificuldade está na não existência de um banco de dados centralizado sobre essas ocorrências. Os registros estão espalhados nas polícias civil de cada estado e também na Polícia Federal, ou ainda nos autos de infração emitidos pelas polícias militares ambientais dos estados, pelo IBAMA e pelo ICMBio. Nesse contexto, não temos parâmetros para identificar onde o problema está pior ou quais as espécies mais atacadas. A repressão é feita às cegas e não há um correto planejamento para projetos de conservação. A situação é bastante similar para o tráfico de fauna. A mais recente pesquisa sobre a quantidade de animais silvestres vítimas do comércio ilegal é de 2001. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS, divulgou em um relatório que 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza brasileira todos os anos para abastecer o mercado ilícito de fauna. Esse número, que não contempla peixes e invertebrados, é uma estimativa feita a partir de dados de apreensões.
É um número que tem mais de 20 anos. De lá para cá, nem poder público nem pesquisadores investiram em conhecer o tamanho do tráfico de fauna no Brasil. Se para a caça não sabemos nada e para o tráfico de fauna temos dados obsoletos, para os atropelamentos de animais silvestres em rodovias temos muita pesquisa sendo feita. E os números são estarrecedores. O dado mais conhecido é de 2013, de uma estimativa do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras. Todos os anos, 475 milhões de animais silvestres morrem por atropelamento nas estradas e rodovias brasileiras. Há alguma polêmica sobre a metodologia da pesquisa, mas os cientistas são unânimes em afirmar que a dimensão do problema é esse mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número é de 365 milhões. Veja, uma estimativa feita por pesquisadores do Núcleo de Ecologia e Rodovias e Ferrovias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em estradas gaúchas com dados de 2021, indicou que 680 anfíbios morrem por atropelamento todos os dias somente em 5 quilômetros da malha viária, considerada mais importante para esses animais. São 680 animais mortos diariamente em 5 quilômetros. Se por um lado as rodovias são bem estudadas, por outro, sabe-se que o número de animais atropelados em ferrovias é bem grande, mas o Brasil ainda está começando as pesquisas nessa área. Falamos de caça, tráfico de fauna e de atropelamentos. Mas e a transformação de habitat? Quantos animais morrem quando temos queimadas? Ou quando se passam tratores com correntões destruindo grandes áreas de floresta? Esse número raramente é discutido. O mais comum é divulgarem a quantidade de área devastada, o número de hectares de vegetação nativa suprimida por atividades humanas. A ênfase fica na vegetação. Raramente nos lembramos que nessas áreas vive uma diversidade gigantesca de bichos, de pequenos insetinhos às imponentes onças e sucuris. Se tivéssemos esses números, com certeza ficaríamos muito assustados. Para você ter uma ideia do que estou falando, um grupo de 30 pesquisadores fez um esforço para estimar a quantidade de animais silvestres mortos diretamente pelas queimadas que atingiram cerca de 30% do Pantanal em 2020. Os cientistas concluíram que pelo menos 17 milhões de vertebrados morreram em consequência direta dos incêndios. Realmente não dá para duvidar que somos os responsáveis pela sexta extinção em massa que está acontecendo na Terra. No Brasil, exceto por raras exceções, estamos fazendo uma gestão de fauna às escuras. Ou melhor, fingimos que estamos fazendo alguma gestão de fauna. Chegamos ao momento do Fala Professor, com o biólogo e pesquisador em zoologia cultural, Elidiomar Ribeiro da Silva. Elidiomar, acabamos de passar pelas festas juninas, em que as cobras são lembradas nas músicas das quadrilhas. Fala, professor, tenho certeza de que não é apenas nessas músicas típicas em que elas aparecem. Brasil é o país das festas. A gente tem um calendário festeiro de causar inveja para o resto do mundo. E quando chega o meio do ano, não tem como. Todo mundo associa logo as festas juninas, também conhecidas como festas de São João. Em meio a tanta coisa boa que caracteriza o São João, tantas comidas, bebidas, músicas, danças e brincadeiras, dá também para se falar de ciência. Afinal, milho, mandioca, amendoim e coco nos oferecem guloseimas de dar água na boca. Isso sem falar no bambu e na bananeira, que nos fornecem os melhores enfeites que dão suporte a toda a festa. Isso tudo é elemento biológico. E é claro, os bichos não poderiam ficar de fora da festa, tanto como presença real na composição dos pratos típicos servidos, por exemplo, como em forma de inspiração simbólica. Aí é um tal de leite de onça, leite de macaca, cachorro-quente, pescaria, colocar o rabo no burro. Mas se tem um grupo que se destaca no simbolismo animal das festas de São João, é o das cobras. Cientificamente enquadradas na subordem serpentes da classe dos répteis, as cobras são muito importantes em termos culturais. Na mais tradicional música das quadrilhas juninas e julinas, por exemplo, elas são cantadas no famoso trecho "Olha a cobra, é mentira". Com muita felicidade, eu participei de um time que analisou as menções às cobras nas músicas brasileiras. Para o estudo, nós fizemos buscas usando nomes comuns, como cobra, serpente, jararaca, cascavel e por aí vai. No nosso levantamento,
os gêneros musicais mais representados foram sertanejo, samba, rock, MPB, axé e forró. Além dos termos generalizados cobra e serpente, que se referem a um conjunto grande de espécies, os nomes mais mencionados nas músicas são cascavel, jiboia, cobra-coral, sucuri, jararaca, jararacuçu e urutu. Cerca de 53% das menções dão uma conotação negativa às cobras. Na real, um percentual que até nos surpreendeu por ser relativamente baixo. A gente esperava mais. Destacam-se as cobras venenosas, ou, para sermos mais precisos, peçonhentas. Embora em termos reais, apenas cerca de 15% das espécies de serpentes sejam de importância médica. O fato é que dentro daquilo que se convencionou chamar de civilização ocidental, que pode ser melhor definida como civilização eurocentrada, as cobras são vistas como seres perigosos e traiçoeiros, o que é uma grande mentira. No Brasil, nos últimos anos, menos de 1% dos acidentes com cobras levou ao óbito humano. Vale lembrar que para as nossas mais destacadas cobras venenosas existem soros antiofídicos específicos. E é sempre bom reforçar: se você for picado por uma cobra, não dê ouvidos a crendices e procure imediatamente um posto médico. Para quem quiser saber mais, o estudo foi apresentado na 5ª Mostra de Biologia Cultural, um evento inteiramente dedicado a estudar a presença da ciência nas festas juninas. O livro de resumos desse evento está publicado na revista A Bruxa. Enfim, falar sobre cobras e sua importância cultural pode ser um bom caminho para a gente começar a desmistificar o grupo, ou pelo menos tentar. E é sempre legal exaltar o importante papel que elas desempenham no controle de populações naturais e até mesmo de pragas urbanas. Viva as cobras! Até mês que vem. Ficou interessado em ler a pesquisa citada pelo professor Elidiomar? Acesse o site do periódico pelo endereço revistaabruxa.com e busque na seção arquivo pelo volume 4, especial 3. Chegamos ao final de mais um episódio de Silvestres. Tem alguma crítica, sugestão ou comentário? Escreva para silvestres@faunanews.com.br. Você também pode participar pelas redes sociais do Fauna News. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e no LinkedIn. Basta procurar pelo @FaunaNews. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de acionar o sininho e avaliar o episódio. Agora, se você está em alguma plataforma de áudio, como Spotify ou Google Podcasts, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. Sua participação é extremamente importante, pois ajuda os algoritmos a divulgarem os nossos episódios. No portal faunanews.com.br tem muito mais conteúdo sobre animais silvestres. Para receber as matérias e os artigos gratuitamente pelo WhatsApp, envie uma mensagem para o FaunaZap 11 95 107 0530. Essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.